Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é o GFote1000 e vamos para mais um vídeo no canal. Desculpa, e agora estamos na penúltima edição de Libertadores, né? Porque vamos falar de 2022, né? O ano que o Flamengo foi tricampeão da Libertadores, né? E vamos, sem mais delongas, vamos falar só de uma mudança que houve, né? Até 2021 tinha aquele critério do gol fora e tal, né? No mata-mata. A partir de 2022 isso aí não passou a valer, ou seja, se o placar agregado ficasse empatado, haveria, né, disputa de pênaltis, né? Não importa o resultado dos dois jogos. Enfim, tirando essa mudança, né, a final de 2022 seria no Equador, né, no Monumental de Guayaquil. E o campeão foi o Flamengo, né? O Flamengo foi o campeão em 2022, só que o Flamengo começou mal o ano, né? O time começou com o técnico Paulo Souza, né, o português lá. O Flamengo não se encontrava com ele, apesar do grupo do Flamengo ter sido tranquilo, né? O Flamengo foi líder geral, né? E nesse período aí, né, o Paulo Souza cai, né? Acho que lá em junho, julho, se não me engano. Aí o Dorival Júnior é contratado, né? E retorna ao Flamengo depois de, acho que depois de 4 anos, né? Nas passagens anteriores o Dorival não tinha ido muito bem no Flamengo, tal, mas dessa vez, né, o Dorival estava mais preparado e calejado, né? Fora isso, o Flamengo estava com um timaço, né? Em 2022, tinha um time forte ali, com boa parte do elenco vencedor, né? Desde 2019, mais alguns nomes pontuais ali, né? Como o Vidal, né? O Vidal chileno, o Davi Luiz, o Felipe Luiz, já em fim de carreira, enfim. O Flamengo era sempre favorito, né? Apesar dessas pequenas crises. Passada a fase de grupo, o Flamengo encarou o Tolima da Colômbia nas oitavas e não teve trabalho, né? Venceu fora por 1-0 e massacrou no Maracanã 7-1. Nas quartas, o Flamengo encarou o Corinthians, né? O Corinthians que jogou mais na Bacia das Almas ali do que por competência, né? Mas apesar disso era um clássico, né? Só que o Flamengo vivia um momento melhor e isso foi comprovado, né? No jogo de ida em Itaquera, né? O Flamengo ignorou o campo hostil, né, que é jogar na Arena Corintiana, e venceu por 2-0, né, ficando próximo da classificação. E no Maracanã o Flamengo vence de novo, agora por 1-0, e elimina o Corinthians da Libertadores, né. Na semifinal o Flamengo encarou o Vélez da Argentina, e novamente o Flamengo passeia, né, 4-0 fora, né, e 2-1 em casa. O Flamengo mais uma vez numa final, e a final foi brasileira mais uma vez, né. O Flamengo encarou o Atlético Paranaense na grande decisão em Guayaquil e o jogo foi equilibrado e tal. O Atlético em alguns momentos parecia melhor no jogo, até que um jogador do Atlético fez burrada lá, foi expulso, né? Uma falta boba que ele fez, né? Aí o juiz viu lá e expulsou o jogador, né? O Pedro Henrique, né? O zagueiro. E aí o Flamengo dominou as ações, né? E aí o Gabigol, né? Nos acréscimos do primeiro tempo fez o gol, né? Que foi o gol do título, né? Do Flamengo. No segundo tempo o Flamengo administrou o resultado e tal, e assim confirmou o seu terceiro título da Libertadores, né? E o seu segundo, né? Nessa sequência vitoriosa, né? Em 3 anos, né? O Flamengo já havia ganho em 2019, 3 anos depois o Flamengo voltava a ser dono da América, né? Um título merecido, afinal o Flamengo foi campeão invicto e ainda a melhor campanha de todas, né? Em 13 jogos o Flamengo ganhou 12 e só empatou 1, ou seja, uma campanha muito destacável, muito vitoriosa, algo assim que acho que nem nos tempos antigos havia sido uma campanha assim tão espetacular como essa, né? Agora vamos falar do time base do Flamengo, campeão de 2022, né? Que era Santos no gol, né? A defesa era Rodinei, Davi Luiz, Léo Pereira e Felipe Luiz. Meio campo era Thiago Maia, João Gomes, Everton Ribeiro e Arrascaeta, né? No ataque, né, o Gabigol e o Pedro, né? E o Dorival, né, que era o técnico, né, provou mais uma vez, né, que Gabigol e Pedro podiam jogar juntos, tal, né? Onde muitos achavam que não, enfim. E o Dorival conseguiu encaixar os dois e eles se deram muito bem, né? Lembrando que o Bruno Henrique tinha sofrido lesão, né? Acho que no meio do ano, tal, e só voltou acho que no ano seguinte, né, 2023, enfim. Falando isso, agora vocês vão ver o gol do título do Flamengo e a gente já volta para falar do resto dessa competição, né? Falando dos brasileiros e depois falando da participação do Flamengo no Mundial de Clubes. Roda aí. O Fernandinho, olha a sobra de bola. Chegou o Rodinei, a batida de fora. Ela vai pela linha de fundo. Everton Ribeiro gira, chama o Rodinei, recebe na frente, olha o cruzamento.
América! A América volta a ser rubro-negra! Uma vez Flamengo, muitas vezes Flamengo! A festa é rubro-negra! A festa é rubro-negra do Mengão! Dos 9 da América! Bom, falamos do Flamengo, né? Agora vamos falar dos brasileiros que jogaram essa Libertadores, né? Os outros 7, né? Começando pelo Atlético Mineiro, né? O Galo, né? Não, perdão. Começando pelo América Mineiro, perdão. O América Mineiro jogando pela primeira vez, né? A Libertadores, né? O Coelho começou na pré, né? O América eliminou o Guarani do Paraguai nos pênaltis, né? Na primeira fase. Na fase seguinte, novamente nos pênaltis, o América despachou o Barcelona de Guayaquil, ou seja, o América sofreu ali, mas avançou. E com isso, o América caiu no grupo que tinha o Atlético, né? O Galo, além do Tolima da Colômbia, e o Del Valle, né? Do Equador. E com pouca experiência em Libertadores e tal, o América não foi presa fácil, né? O time não ganhou nenhum jogo, né? E acabou sendo lanterna, né? Foi eliminado de forma precoce e o Coelho ficou pelo caminho. Agora sim, chegamos no Atlético Mineiro, né? Como eu falei, né? No mesmo grupo do América, né? E do Tolima e Del Valle. Diferente do América, o Galo avançou, né? O time foi líder do seu grupo e avançou em primeiro. Não, e foi em primeiro, lógico. Nas oitavas, o Galo enfrentou o Emelec do Equador, né? O Atlético sofreu mais do que imaginado, mas avançou, né? Empatou 1-1 e venceu em casa 1-0. Só que nas quartas, de novo, o Atlético foi eliminado pelo Palmeiras, né? Porque o time enfrentou o Palmeiras, chegou a abrir 2-0 no Mineirão, mas tomou um empate. E no Allianz Parque o Atlético estava com um jogador a mais durante quase todo o jogo, né? Só depois ali perto do fim do jogo o Palmeiras teve outro jogador expulso. E nem assim, com 2 a mais, o Atlético conseguiu vencer o jogo. O jogo foi para os pênaltis, né? Até porque empatou 0-0. E nos pênaltis o Palmeiras eliminou o Atlético mais uma vez, né? O Atlético era freguês, né, do Palmeiras, né, convenhamos. Agora vamos falar do outro Atlético, o Paranaense, né? O Furacão era treinado pelo Felipão, né? Na fase de grupos o Atlético começou mal, né? Parecia que ia ficar pelo caminho. Chegou a levar de 5 do Strongest, né? E nesse período aí o Carille, né? O Fábio Carille caiu. E aí o Luiz Felipe Scolari assumiu. E aí o Atlético reagiu e se classificou em segundo, né? E aí o Furacão cresceu, né? Tanto que nas oitavas o Atlético encarou o Libertad de novo, né? E eliminou os paraguaios vencendo de 2-1 e empatando 1-1. Nas quartas o Furacão enfrentou o Estudiantes da Argentina, né? O time empata em casa, né? Só que em La Plata consegue uma vitória heróica ali com... Acho que o Vitor Roque fez o gol ali nos acréscimos e tal. E aí na semi o Atlético encarou o favorito, o Palmeiras, né? O Palmeiras embalado, vivendo um grande momento naquele ano, né? Só que o Furacão mostrou que, né, cresceu na hora certa, né? Além do, claro, né? O fator Felipão foi importante, né? O Felipão sempre é forte em mata-mata, né? No jogo de ida na Arena, né? O Furacão venceu por 1-0. E jogando em São Paulo, né? O Atlético chegou a levar 2-0 do Palmeiras, mas o time mostrou força, buscou empate, empatou em 2-2 e assim eliminou o Palmeiras, né? Que era o favorito, né? Ao título, né? E aí na final em Guayaquil, né? O Furacão, né? De volta a uma final depois de 17 anos, né? O Furacão encarou o Flamengo, né? O time jogava de igual para igual. Mas aí o Pedro Henrique fez uma falta besta ali, né? E foi expulso, né? Merecidamente expulso. E aí depois o Flamengo dominou e venceu o jogo por 1-0, né? O Furacão até tentou, né? Mesmo com 1 a menos buscar um empate, mas não conseguiu. E assim como foi em 2005, o Atlético acaba vice-campeão em 2022, né? Enfim... Agora chegamos no Bragantino, né? Que a Red Bull Bragantino desde 2019, né? Mudou o nome, né? Mudou o escudo, enfim, foi comprado, né? Pela Red Bull, né? Mas o time se mantém ainda sede, né? Em Bragança, né? Enfim, chegamos no Bragantino, né? Que jogava a Libertadores pela primeira vez, né? E o Braga, na sua primeira participação, decepcionou, né? O time jogou num grupo chato, equilibrado, né? Que tinha Estudiantes, né? Vélez, né? Os dois da Argentina e o Nacional do Uruguai, né? E não deu pro Bragantino, né? O time acabou na lanterna do seu grupo e não avançou, né?
O Bragantino, infelizmente, teve o azar, né, de jogar num grupo chato, né. Agora chegamos no Corinthians, né, o Corinthians, né, chegou nesse campeonato querendo sonhar, né. O time tinha até jogadores interessantes ali, como o William, né, que retornava ao Parque São Jorge, né, retornou no ano passado, inclusive 2021, né. Tinha o Renato Augusto, tinha o Cássio ainda no gol, enfim, tinha um time até interessante ali, né? Só que na fase de grupos o Corinthians sofreu, né? E só se classificou na última rodada, né? E classificou só com 2 vitórias em 6 jogos, ou seja, muito pouco, né? Nas oitavas o Corinthians encarou o Boca, né? Aliás, reencontrou o Boca, já que encarou o Boca na fase de grupos. E os 2 jogos foram 0-0, né? No jogo de volta, o Corinthians estava muito desfalcado, né? Todos achavam que o Boca ia passar o trator, né? Mas não foi nem assim, né? O Benedetto do Boca perdeu um gol feito, perdeu o pênalti, enfim. E aí nos pênaltis, né, o Corinthians mostrou força, né? E venceu o Boca nos pênaltis por 6-5 e avançou, né? E isso fez a Fiel sonhar, né? Porque teve a janela no meio do ano e tal, né? E mesmo contra o Flamengo, a torcida corintiana acreditava que o time poderia crescer, né? Mas foi um ledo engano, né? Contra o Flamengo nas quartas, o Corinthians não viu a cor da bola e foi eliminado perdendo os 2 jogos, né, e assim dando adeus à Libertadores, né? Ou seja, a campanha do Corinthians foi fraca, né? Porque em 10 jogos o time só ganhou 2, né? Quer dizer, é muito pouco para quem quiser sonhar com título, realmente, né? Agora vamos falar do Fluminense, né? O Fluminense, né, de volta à Libertadores mais uma vez, né? Ele já tinha jogado em 2021, né? Em 2022 jogou a pré. É, o time encarou o Milionários da Colômbia, né, na primeira fase da pré e eliminou os colombianos, né, com 2 vitórias. Só que aí, na terceira fase, né, contra o Olímpia do Paraguai, o tricolor decepciona, né. O time vence no Rio por 3-1, só que em Assunção, né, o Olímpia vence por 2-0 e elimina o Fluminense nos pênaltis, né. O Fluminense fica pelo caminho na pré e foi jogar a Sul-Americana, né. Enfim, o Fluminense teve uma participação rápida, né, nessa Libertadores, enfim. Agora vamos falar do Fortaleza, né, que é outro que jogava a primeira vez a Libertadores. E o Fortaleza fez bonito, né, num grupo até equilibrado ali, que tinha o River Plate, né. E o Fortaleza consegue se classificar na última rodada, né, ficando em segundo. Nas oitavas o Fortaleza encarou o Estudiantes da Argentina, mas dessa vez não deu, né. O Fortaleza empatou em casa, né, 1-1. E deu adeus perdendo de 3, né, em La Plata, e o Fortaleza ficou pelo caminho, né. Mas apesar disso, a campanha foi satisfatória, né, do Lion, né, na competição, né, porque era a primeira vez e conseguiu ainda avançar para as oitavas, né, enfim. E por fim chegamos no Palmeiras, né, o atual campeão Palmeiras, mais uma vez avançou sem problemas, né. O Palmeiras jogou no grupo fácil, e ele venceu todos os 6 jogos que fez, né. Inclusive teve uma goleada histórica ali que ele enfiou 8, né? Acho que 8-0, 8-1 no Petroleiro, né? O Independiente Petroleiro da Bolívia, né? E o Palmeiras avançou sem problemas mesmo. Nas oitavas o Palmeiras encarou o Cerro Porteño e novamente passeou. 3-0 e 5-0. Aí nas quartas veio as pedreiras, né? O Verdão encarou o Atlético Mineiro, né? Empatou 2-2 em Minas, né? Buscou o empate, né? Depois estava perdendo. E no Allianz, né, o time estava com 2 a menos e conseguiu se superar, né? Segurou o empate, né? E a torcida também do Palmeiras foi importante nesse jogo, né? Cantou sem parar também. E aí nos pênaltis o Palmeiras eliminou o Atlético, né? Por 6-5, né? O Palmeiras tava sofrendo um karma, né? Desde que o Abel assumiu, né? O Abel Ferreira. E sempre sofria derrotas nos pênaltis, mas dessa vez contra o Galo, o Verdão levou a melhor. Aí na semi o Palmeiras encarou o Atlético Paranaense, né? Só que dessa vez não deu, né? O time perde na Baixada por 1-0, né? Em Curitiba. E no Allianz o Palmeiras até chega a fazer 2-0, mas o time vacilou e levou o empate 2-2, né? O Palmeiras teve um jogador expulso também, né? Nesse jogo aí. E os jogadores até reclamaram depois do jogo por causa disso e tal, mas... Enfim, mérito do Atlético que buscou empate, né? Enfim, galera, agora vamos falar do Mundial de Clubes, né? Mais uma vez o Mundial foi no ano seguinte, né? Do ano em questão foi no ano seguinte, né? Após o título da Libertadores, né? O dirigente do Flamengo, né? O Marcos Braz lá, na comemoração do título, estava gritando, né? O famoso Real Madrid, pode esperar, sua hora vai chegar, né? Bom, todo mundo se lembra, né? Tá recente aí, né? E todos achavam que a final do Mundial seria, né? Entre Flamengo e Fluminense, claro, né?
Só que, né, o Flamengo devia ter ido mais cauteloso, né? Principalmente depois dessa provocação, né, do dirigente, né? E parece que o time entrou meio de salto, né? No jogo que foi no Catar, né? Não, no Catar não, foi em Marrocos, inclusive, né? Enfim, no Flamengo estreou na semifinal contra o Al Hilal, né? Da Arábia, né? E o Flamengo perdeu dos árabes por 3-2, né? E protagonizou o vexame, né? Enquanto que na outra semifinal, o Real Madrid despachou o Al Ahly do Egito, né? Com 4-1. Na disputa do terceiro lugar, o Flamengo ficou em terceiro, né? Venceu o Al Ahly por 4-2 e ficou com bronze. Enquanto que na final, né, o Real Madrid confirmou o favoritismo, né? Um jogo até equilibrado, movimentado e tal, né? De 8 gols. Né, o Real Madrid conquistou mais um Mundial, vencendo por 5-3, né? E assim conquistando o título. E o Flamengo, né? E o Real Madrid teve que esperar de novo o Flamengo, né? Convenhamos. Bom, gente, é isso, tá? Espero que tenham gostado do vídeo, tá? Eu vou ficando por aqui, dê um like, compartilha o vídeo, é isso e falou!